Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Aqui é o professor Imael e essa é a nossa primeira videoaula de Biologia do quarto bimestre. Bom, segundo ano, hoje a gente vai começar a estudar uma matéria chamada de Biotecnologia, que é o tema central do que a gente vai estudar ao longo das nossas aulas agora no quarto bimestre. Biotecnologia, galera, ela é uma área da ciência que ela está em constante desenvolvimento. E ela é uma área que basicamente ela é constituída por várias técnicas diferentes nas quais a gente utiliza o conhecimento biológico para finalidades humanas do nosso interesse. A cada aula nesse bimestre, a gente vai estudar uma técnica diferente de biotecnologia, entender qual é a importância dela hoje em dia para o que a gente estuda e para o que a gente faz, e entender como que ela é feita. Na aula de hoje, a primeira técnica de biotecnologia que a gente vai estudar é o DNA recombinante. Bom, para começar a nossa aula, galera, vamos detalhar um pouquinho mais o que é biotecnologia. Biotecnologia, ela é uma área que basicamente ela se desenvolveu a partir do avanço do nosso conhecimento sobre seres vivos e sobre a manipulação de material genético. Nos últimos bimestres, a gente estudou as células, como que elas funcionam, como que o material genético passa informação e como que ele é manifestado. Com o crescimento desse conhecimento, a gente começou a perceber que a gente podia utilizar isso e manipular material genético para o nosso interesse. E foi a partir disso que a gente teve o crescimento dessa área que tanto está se desenvolvendo nos últimos anos. Como eu falei na aula de hoje, a gente vai falar sobre DNA recombinante. O DNA recombinante ela é uma técnica que também ficou conhecida como clonagem molecular, diferente de clonagem biológica, que a gente vai falar disso também nas futuras aulas. Professor, mas o que é essa técnica de DNA recombinante? Bom, galera, a técnica de DNA recombinante ela é uma técnica na qual você vai montar uma molécula de DNA artificial, sendo que você vai manipular esse DNA de uma forma de engenharia genética, de maneira que você consiga ter uma molécula nova que contenha material de duas fontes diferentes, fazendo um organismo geneticamente modificado. Geralmente você vai pegar uma parte de DNA que é do seu interesse, coloca isso dentro de uma outra molécula de DNA, faz um DNA totalmente alterado e totalmente recombinado e vai inocular isso no meio de algum organismo. Geralmente para DNA recombinante a gente utiliza bactérias, porque elas são muito fáceis de a gente conseguir trabalhar, dá para você conseguir controlar a quantidade delas e dá para você manipulá-las com mais facilidade. No caso, galera, essa técnica do DNA recombinante que a gente vai falar na aula de hoje, ela é uma pesquisa de uma técnica que ela começou a ser desenvolvida lá na década de 70. Só que hoje em dia ela já é tão conhecida e tão utilizada que basicamente ela é uma técnica meio que de rotina para os laboratórios de biologia molecular. Professor, mas para que eu faço um DNA recombinante? Por que eu iria querer montar uma molécula de DNA artificial? Bom, pessoal, a técnica de DNA recombinante ela tem como princípio a ideia de que você vai montar um DNA para produzir algo que é do seu interesse. Nas últimas aulas, a gente estudou em expressão gênica que a molécula de DNA pode ser transcrita em uma molécula de RNA e essa molécula de RNA ela pode ser traduzida no formato de uma substância conhecida como proteína. Quando a gente faz uma molécula de DNA recombinante, o que a gente faz é alterar o DNA, faz um DNA recombinante, faz ele gerar um RNA com informação modificada e isso vai acabar resultando na produção de uma proteína de interesse para a gente. Geralmente a gente utiliza a técnica de DNA recombinante principalmente para produzir substâncias que ou elas são muito raras na natureza ou que elas são produzidas em uma quantidade muito baixa e aqui a gente pode controlar para, no caso, produzir em maiores quantidades. Beleza, professor, mas como que funciona esse procedimento? Bom, galera, a técnica do DNA recombinante ela é uma técnica que ela tem vários passos. A gente não vai entrar em muitos detalhes, até para a gente não também ir para pontos tão profundos e ficar tão complexo. O procedimento, galera, do DNA recombinante, basicamente ele consiste, como eu falei, na montagem de uma molécula de DNA artificial com o que é do seu interesse. Então, o que é feito, galera? Primeiro passo é você identificar um fragmento de DNA que é do seu interesse, que tem um determinado gene que você quer, e naquele pedaço de DNA que você consegue isolar em laboratório, você vai utilizar uma substância chamada de enzimas de restrição, que são substâncias que elas funcionam como tesouras, que elas têm a capacidade de cortar a molécula de DNA nos pontos que você deseja. Se eu conseguir, por exemplo, uma determinada sequência de DNA e utilizei uma enzima de restrição, eu consigo cortar e separar apenas aquela sequência que é o meu gene de interesse. Depois que eu fiz isso, eu vou para o segundo passo do procedimento.
com essas mesmas enzimas de restrição que eu utilizei para cortar o fragmento do gene de interesse, eu vou utilizar ela em um plasmídio, que é uma molécula de DNA bacteriano no formato circular. Eu utilizo essa enzima de restrição e ela vai me cortar apenas um único ponto desse plasmídio. Percebam que agora eu tenho uma molécula de DNA bacteriano com aqui uma área aberta e o meu gene de interesse. Na sequência, a gente vai utilizar enzimas de ligação. A gente combina o fragmento que tinha sido isolado, o nosso gene de interesse, com o plasmídio aberto. E utilizando enzimas de ligação, que são substâncias que colam DNA, a gente consegue fazer exatamente essa montagem artificial, fazendo o gene de interesse ficar ligado com o plasmídio, formando o nosso DNA recombinante. Uma vez que a gente tem esse DNA recombinante montado, a gente vai fazer a inserção desse DNA dentro de uma bactéria. E aí a gente entra no quarto passo. Bactérias, galera, elas têm várias formas de conseguirem capturar DNA de fora da sua célula. Uma dessas formas é o hábito de transformação, que é quando basicamente o que a bactéria faz é pegar aquele fragmento de DNA que está do lado de fora dele, interiorizar e puxar para dentro da sua célula. No caso, quando a bactéria faz isso, ela pode capturar inclusive esse plasmídio recombinante que a gente fez. E aí, além do plasmídio original dela, ela vai contar aqui com outros plasmídios que de repente podem ter o gene de interesse que a gente montou. A gente também pode utilizar às vezes até vírus montados geneticamente e alterados geneticamente para eles contaminarem e injetarem esse plasmídio recombinante dentro dele. Só que hoje a gente vai focar principalmente nessa capacidade aqui de você jogar o plasmídio e a bactéria conseguir capturá-lo. Uma vez que a bactéria conseguiu capturar esse plasmídio recombinante, e a gente consegue identificar isso também em laboratório, você consegue fazer com que essa bactéria ela seja estimulada a se reproduzir e a se multiplicar. E aí entra o que a gente chama de processo de clonagem molecular. Por quê? Uma vez que a bactéria recombinante que a gente montou, ela começa a se reproduzir, ao invés de apenas uma única cópia dessa bactéria, a gente pode ter várias. E todas elas também são estimuladas a fazer a produção daquela substância daquele gene. Ou seja, ao invés de apenas uma única bactéria produzindo aquela minha substância de interesse, eu tenho várias bactérias fazendo isso simultaneamente e produzindo uma quantidade muito maior de uma substância que de repente eu quero controlar a sua produção. Professor, que legal, essa técnica então permite com que você consiga produzir algo em muita quantidade, mas o que a gente produz nesse sentido? Bom, a aplicação real, galera, ela é uma aplicação muito ligada com a saúde. Hoje em dia, a técnica de DNA recombinante ela tem sido utilizada principalmente para a gente produzir, como eu falei, substâncias que naturalmente elas são produzidas em pouca quantidade, como é o caso, por exemplo, de hormônios. Um exemplo que eu posso dar muito claro para vocês é o caso da insulina humana. A insulina ela é produzida atualmente em grande quantidade graças à técnica de DNA recombinante. Até algum tempo atrás, se uma pessoa ela tivesse diabetes e ela precisasse de aplicação de insulina externa, ela precisava de grandes quantidades, mas isso no nosso corpo não é produzido em uma escala muito grande. Antigamente, para você conseguir abastecer e conseguir oferecer insulina para uma pessoa que tivesse diabetes, era necessário fazer a extração de insulina, por exemplo, de porcos ou de bois. Matava-se um boi, matava-se um porco, purificava o sangue e extraía a insulina daquele animal para ser utilizado como medicamento. Só que tem um problema. Até nesses animais, a insulina é produzida em quantidade muito pequena. Você precisava, por exemplo, matar aproximadamente coisa de 500 bois para fornecer o material de insulina necessário para uma semana de tratamento para aquela pessoa. No caso, com a técnica de DNA recombinante, manipulando o gene produtor da insulina, a gente conseguiu fazer bactérias produzirem isso para a gente. Hoje em dia a gente consegue ter produções muito altas exatamente para abastecer todo mundo que tem essa doença. Além da insulina humana, a gente também utiliza a técnica de DNA recombinante para a produção do hormônio GH, para pessoas que têm problemas com a quantidade de hormônio do crescimento. E hoje em dia, inclusive, tem sido utilizada a técnica de DNA recombinante para a produção de vacinas sintéticas. Com a técnica de DNA recombinante, você pode fazer, de repente, sei lá, um fragmento, uma substância de algum antígeno, como, sei lá, o parasita da malária ou da hepatite, ser produzido só aquela substância e você coloca ela no seu corpo para você criar imunidade a ela, ao invés de você ter contato com o parasita ou até mesmo o parasita enfraquecido. Então existem várias aplicações. Professor, que legal, então essa técnica ela tem muita influência na vida da gente hoje. Sim, só que não bastasse isso, galera. Toda técnica que a gente for estudar esse bimestre, a gente vai ver que ele tem prós e contras, tem riscos e benefícios. Com o DNA recombinante não poderia ser diferente.
De benefício, existem 3 principais que essa técnica nos confere. Primeiro de tudo, como eu falei, ela é uma técnica que ela permite que a gente produza em larga escala substâncias que são naturalmente produzidas em pouca quantidade. Além disso, a técnica de DNA recombinante ela é uma técnica base e de rotina para outros procedimentos que a gente também vai estudar esse bimestre. E não bastasse isso, a gente tem um avanço na pesquisa, na tecnologia e principalmente na área da saúde. Professor, existe algum perigo da técnica do DNA recombinante sair de controle? Existe, só que ela é uma técnica que, por ser conhecida e ser feita há tanto tempo, esses riscos eles já são mais controlados. Primeiro, é que sempre é questionável, galera, a questão de você alterar geneticamente um organismo. Se você faz um OGM, ou organismo geneticamente modificado, existe sempre a possibilidade de aquele organismo ele saia do controle. E se ele sair do controle e se disseminar no ambiente, quem me garante quais vão ser os impactos que de repente ele vai causar na natureza? Além disso, a gente também tem uma incerteza ainda, às vezes, a respeito do metabolismo celular. Quem me garante que aquela substância que eu quero que seja produzida por aquele gene não vai reagir com alguma outra coisa dentro de uma célula? E isso, de repente, também não vai causar alguma consequência. Assim como a gente sabe também que tem um problema ético envolvido no meio dessa história. É correto a gente alterar geneticamente um outro ser vivo para o nosso interesse? Isso daí é uma questão que eu deixo no ar porque isso varia muito de pessoa para pessoa. Só que eu já adianto para vocês também que naturalmente a gente já faz manipulação genética desde a pré-história, quando a gente faz cruzamentos direcionados de animais, por exemplo, para favorecer o aparecimento de características favoráveis, como é o caso das raças de cachorro, como é o caso, por exemplo, de rebanhos bovinos, assim como manipulação também de plantas, mas isso a gente vai falar no futuro. E com relação à incerteza do metabolismo celular, o que eu posso dizer para vocês é que geralmente são feitos tantos e tantos testes a respeito desses problemas de DNA recombinante que a gente acaba tendo um controle muito alto a respeito do que vai ser produzido e do que não vai ser, de repente, sei lá, controlado por a gente. Hoje em dia, quando a gente pesa riscos e benefícios, na maioria das vezes, o benefício do DNA recombinante é muito mais favorável do que seus riscos. Bom, galera, agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham entendido essa aula e ao longo das próximas aulas a gente vai ver mais técnicas de biotecnologia e espero que vocês consigam compreendê-las tão bem quanto vocês vão compreender essa com certeza. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima semana.